Gente, vocês não têm ideia de como esses comentários do último vídeo mexeram comigo. Teve gente contando experiências incríveis, pessoas preocupadas e até umas histórias bem tristes. Decidi fazer esse vídeo sentada aqui com vocês, lendo cada comentário e indo mais profundo com vocês. Então vamos lá, tô com meu computador aqui, vou abrir os comentários e vamos que vamos. Oi Maria, legal sua história. E você se sente feliz sendo americana e brasileira? Gosta do idioma português? Sim, gente, eu amo ser brasileira, amo também ser americana. Claro que é fato, não temos como negar que sendo americana abre muitas portas, né, pra mim, pra minha família. E eu sou eternamente grata aos meus pais por terem vindo pra cá, por terem resiliência de ficar, de ralar, de batalhar. Nossa, os meus pais até hoje ralam, né? Eles fizeram isso dar certo, né? Então, com isso, eu consegui desfrutar, né, de ser americana e tal. E eu consigo dizer com a maior sinceridade no mundo que sim, sendo americana é um privilégio e eu sou muito grata a isso. Mas também, pro outro lado, eu sendo brasileira é maravilhoso também. Eu amo aquele país, eu sou grata pelos dois mundos, assim, pelas duas culturas, e eu posso falar que eu, Maria, eu sou os dois, né? Mas é engraçado porque às vezes eu me sinto ainda mais brasileira do que americana, por conta das minhas amizades, do meu casamento, que é com brasileiro, meus filhos, do jeito que eu crio eles, que é bem mais pro jeito brasileiro do que americano. Então é muito engraçado ver eu evoluir como pessoa e aonde a minha vivência das duas culturas, onde isso me leva. Então hoje eu diria que sim, eu amo sendo, né, um pouquinho dos dois, mas eu com certeza me acho mais brasileira do que americana, que não foi a sua pergunta, mas só para dizer mesmo. Que legal, tenho sobrinhos americanos. Minha irmã tem 3 filhos nascidos aí, e real, o mais novo dela e o do meio mal falam português. E olha que o marido dela é português. Mandei seu vídeo pra ela, porque temos um primo americano que fala português, mas ele é mega americano, coitado. Mas pelo menos fala português. Gente, isso é real. Minha melhor amiga, ela nasceu no Brasil e eu acho que com uns 3 ou 4 anos ela chegou aqui. E tá aqui desde então, né? Ela casou com um cara na mesma situação. Nasceu em Albânia, veio pra cá novinho, foi criado aqui nos Estados Unidos e ele, além de falar a língua materna dele, falar o inglês, ele fala português. Gente, você não chega perto do Chris falando mal dele, porque ele te entende. Ele entende. Ele entende, ele fala de tudo, ele conversa, ele dá a cara a tapa pra falar, pra acertar, ele não tá nem aí se a pessoa corrige ele ou não, porque ele quer abraçar a língua, ele quer aprender, e isso é muito bonito. E é interessante que isso foi comentado, porque eu acho que tem pessoas que acham que o americano não gosta de falar outra língua. Mas não seja enganado não, porque os americanos gostam, os americanos acham interessante, acham legal, eles querem abraçar outras culturas, então é muito interessante que o marido que fala inglês fala português. Conheci seu canal agora, achei você uma pessoa muito agradável, mais um inscrito. Ai, obrigada amor, seja bem-vinda, viu? Se você quiser responder em um vídeo ou por escrito, tanto faz. Creches, escolas e colégios ensinam religião às crianças? Não, aqui não pode fazer isso. A não ser se for um lugar, uma escola particular, que é católica, algo do tipo assim, aí eles não seguem as mesmas regras do que as escolas públicas. Mas, no geral, não, eles não ensinam. Você e seu marido acham correto de ir à igreja? O importante é ter o relacionamento com Deus em dia, ler a Bíblia, tá na tua palavra, tá na palavra dele pra conhecer ele melhor. E não é a igreja que te faz uma boa pessoa ou um cristão, né? Não é ir na igreja que vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida é o seu relacionamento com Deus, né? Você pensa em morar definitivamente no Brasil ou Estados Unidos? Que é uma pergunta bem interessante. Eu amo esse país, eu amo os Estados Unidos,
as oportunidades que tem aqui, o fato de eu poder ir num parque igual eu gravei o vídeo, tá com o telefone gravando, não tem como negar que a realidade é bem diferente do que o do Brasil. E se eu pudesse, eu acho que todo mundo pensa da mesma forma, se eu pudesse pegar as melhores partes dos Estados Unidos e juntar com as melhores partes do Brasil, a gente teria um mundo perfeito. Não teria. Existiria um mundo perfeito. Só que não é a nossa realidade. Então, meu sonho é poder viver nos dois lugares. Ano passado eu fiquei 5 meses no Brasil. Eu fiquei na roça, em Minas, com os meus sogros. E eu amei, eu simplesmente me apaixonei. Eu tenho sonhos de morar lá, com certeza. Meu marido também fala, mas assim, falar é muito fácil. Agora botar na prática é outros 500. E também a gente pensa muito em aproveitar os momentos que a gente tem hoje com os nossos filhos. Como eles não vão pra escola, eles não têm esse compromisso, seria muito legal a gente aproveitar e fazer algo diferente. Que seja morar no Brasil, né? Então, vamos ver. Só agradeça a sorte de ter nascido aqui. Com certeza. Eu sou muito grata aos meus pais por terem vindo aqui, por ter tido eu e os meus irmãos e, enfim, que realmente facilitou muito a minha vida. Que legal, já virei fã desse canal. Ai, obrigada. Obrigada, gente. São tantas mensagens, tantas pessoas. Tô muito feliz. Comida americana, pizza. Gente, quando eu falo com vocês, eu não sei o que o americano come. Eu não tô exagerando. Quando eu falo pizza, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Por quê? Pizza não é nem americano, né? É com certeza italiano. Mas é o que o povo come aqui, o que eu sei, né? Eu sei que tem cachorro-quente, tem batatinha com frango frito, né? Eles comem, a gente chama de... Como é que chama, gente? Chicken tenders, né? Que são os tenders do frango. Que eles fritam. E você come com batatinha, ketchup. Mas assim, os pratos mesmo, eu não sei o que eles comem. Não sei. Por isso que eu falei pizza, porque eu sei lá. Muito legal o seu relato. Eu resido em Montreal, que chique. Minhas filhas falam inglês, mas em casa nós também só falamos português pelos mesmos motivos que você apresentou. E é muito bom assistir um vídeo como o seu, de uma pessoa que passou por este processo e aprova a decisão dos pais. Sim, você está fazendo a coisa certa para os seus filhos, para suas filhas no caso, né? Eu sou eternamente grata aos meus pais por terem exigido o português de mim. Porque se não fosse isso, eu não consigo nem imaginar, nem te falar aonde eu estaria, como que eu estaria, porque realmente a minha identidade é tão profundo nessa questão de ser brasileira. Parabéns pela sua mentalidade. Cultura e conhecimento são os maiores tesouros que uma pessoa pode ter. E o maior legado que os pais podem dar aos seus filhos. Um grande abraço aos seus pais. Gente, tá todo mundo só elogiando meus pais. Meus pais têm que assistir esse vídeo, uai. Eles vão ficar muito felizes. E é engraçado porque eu era mais nova, eu nunca achei ruim essa cobrança do português. Eu nunca achei ruim, sempre gostei, sabe? Então, eu não sei se você é alguém que tá lidando com uma situação onde o seu filho ou filha não gosta, é complicado. Mas não podemos desistir, porque é muito, muito importante. Anderson falou: você é americana porque vive no continente americano, cujo país se chama Estados Unidos. Assim como nós brasileiros e todos os outros deste mesmo continente somos americanos. A América não é o nome de um país, e sim de um continente formado de várias outras nações. Amém, aleluia! Ai, ai. Bacana demais. Parabéns aos seus pais, muito inteligente e educou você e seus irmãos muito bem. Não perdeu as raízes e se comunica nos dois idiomas. Sim, muito, muito bom. E cara, nossa, a gente fala, a gente é em 3, né? Meu irmão mais velho, eu do meio e minha irmã mais nova. Nós 3 falamos de morar no Brasil, que a gente tem vontade de ter essa experiência, assim, no mundo perfeito, né? De todo mundo ir lá e viver e pá. Então é muito interessante,
Meu irmão é mais americano, é o mais americano de nós três, eu diria. E meu irmão é o mais americano. Mesmo ele fala português, escreve português, o básico, né? Tem vontade de morar lá, conversa, tem intimidade com os familiares de lá. Então, assim, seus pais foram muito sábios. Foram. Eles são. Para você que é falante nativo das duas línguas, se você lê, você sente alguma diferença do português para o inglês? Eu não sei explicar muito bem, mas sinto que o inglês é uma língua meio rasa. Parece que um livro me passa mais aquela emoção em português do que em inglês. Amei essa pergunta. Aí eu comecei a refletir quando eu li. Falei, gente, emoção. Quando eu leio algo em português, igual eu acabei de ler essa pergunta, parece que minha cabeça, minha mente cansa muito mais quando eu estou lendo em português, falando em português, do que no inglês. Mas é engraçado porque quando eu penso assim, igual eu tô pensando aqui, eu não tenho dificuldade, igual eu li essa pergunta, sem dificuldade de ler a pergunta. Eu entendi a pergunta. Mas a minha mente cansa. Eu canso falando. E eu acho que quando eu leio um livro em inglês, não sei se é porque eu passei muitos anos na cultura americana escolar, né, que era inglês todo dia, toda hora praticamente, que vem mais natural pra mim por conta disso. E com isso eu chego na emoção da coisa mais rápido. E no português eu tenho que pensar mais antes de chegar na parte da emoção. Quando eu tô lendo em inglês, eu já absorvo as emoções daquilo na hora. No português, não. Eu não absorvo na hora. Eu leio, tenho que pensar enquanto eu tô lendo, que cansa. Aí depois que eu captei tudo, eu chego na emoção. Isso acontece bem rápido, mas não sei. Escutei isso aqui. Meu marido, ele é brasileiro do Brasil, tá? Veio pra cá em 2018 e ele aprendeu o inglês porque tinha que aprender. Ou ele aprendia ou aprendia, não tinha outra. Ele saiu desse círculo dos brasileiros, caçou emprego com os americanos e foi dessa forma que ele aprendeu o inglês. E óbvio, acredito que eu ajudei bastante também. Com isso, ele aprendeu inglês, né? Mas ele me falou até hoje, lendo essa pergunta, que ele se sente pessoas diferentes nas duas línguas. Ele é o Patrick verdadeiro no português e um Patrick falso no inglês. Ele não consegue ter 100% da emoção, 100% da verdade dele, ele não consegue transmitir isso no inglês. Quando ele falou isso, eu falei assim, caraca, eu também. Eu não consigo ser a Maria verdadeira no português. Eu sou uma versão minha, né? Mas eu falando em inglês, eu tenho muito mais emoção, muito mais... Eu não sei se é por conta do português. Eu tenho muito mais emoção no inglês e parece que mais limitações no português. Que com essas limitações eu não consigo ser minha verdadeira pessoa. Eu não consigo transmitir isso. Isso é muito doido. É muito doido. Então, eu não sei. Igual alguém falou assim, muitos anos atrás, eu tive uma professora de literatura que disse que a língua materna sempre nos toca mais. Ela contou um caso de uma colega que ela deu um exemplar de um livro na nossa língua. A pessoa leu e disse que era bonito o livro e tal, normal. Um tempo depois, a professora conseguiu achar o mesmo livro na língua dessa pessoa num sebo e deu de presente a ela. E a pessoa ficou encantada com o livro, o mesmo livro de antes. Daí ela explicou que é comum que a nossa língua materna nos toque emocionalmente muito mais que as outras línguas. O livro era O Pequeno Príncipe. Que interessante.
você tem até o nosso vício do português. Você é um exemplo. Não sei de que vício que você tá falando, mas eu percebo assim, eu falo igual mineiro, o povo fala assim, as gírias, não é gíria, mas assim, as palavras uai, trem, comecei a falar pá, não sei quem fala pá, não sei se é o povo do Espírito Santo que fala não sei o que lá, pá, tanana, não sei. Mas são coisas que eu vou acumulando com o tempo e vou falando, vou dando uma misturaiada, sabe? E assim vai. Brasil é democracia. Brasil é o melhor lugar do mundo. Gente, viva o nosso amado Brasil. E sim, com todos os problemas que tem, esse é o melhor país do mundo. E quem é contra, saia fora. Anderson também falou isso. Ele é Palmeiras, esse Anderson. Ó, eu fui no jogo do Palmeiras, viu? Achei o máximo. Eu fui no primeiro jogo de futebol em Nova Jersey e eu amei. Foi muito legal, foi do Palmeiras, inclusive, Anderson. Mas, gente, eu amo o Brasil. Eu acho sim que o Brasil é o melhor país do mundo, sim. Eu acho que tem tanto potencial a ser o melhor lugar do mundo, que tem tantas coisas a oferecer, que é um lugar maravilhoso, lindo, a cultura, a comida, as pessoas, enfim. E isso é conteúdo para um outro vídeo, mas que eu vou falar só um trem rapidinho aqui. Não existe um lugar perfeito no mundo, né? Igual eu falei. Se a gente pudesse pegar as melhores partes dos Estados Unidos e juntasse com o do Brasil, seria o mundo perfeito. Só que não temos como fazer isso. Por quê? O Brasil não tem segurança. O Brasil... Eu não quero entrar nesse assunto, gente, mas assim... Não tá legal. Tem tudo de melhor pra oferecer, mas você não pode andar de telefone na mão. Eu já fui roubada no Brasil. Eu um dia saí com a minha tia e ela tava no telefone. E foi à noite. Eu tinha acho que 12 anos, gente. E a gente tava andando na rua com o cachorro dela, ela no telefone. E o cara de bicicleta, chegou de bicicleta, você já desconfia, né? Aí o cara chegou de bicicleta, não sei se ele tava armado ou tava fingindo que tava com arma, debaixo da blusa, apontou na gente e pediu o telefone da minha tia. Então, tipo, como que um país vai florescer com esse tipo de gente? Seus pais te criaram certinho. Quanto a você se sente meio brasileiro quando conversa com brasileiros. Não se preocupe que só acontecerá se souberem que você é americana também. Caso contrário, conversando com qualquer brasileiro aqui no Brasil, nunca vão perguntar se você sabe disso ou daquilo. Não se preocupe. Isso é verdade, realmente. E é engraçado porque esse final de semana que passou agora, eu fui num acampamento só brasileiro, tá? Aí, o tempo todo, eu perdi conta de quantas vezes eu tava no meio da conversa aí, um cara falou assim, Maria não entende o que é comer o milho, um espiga de milho roubado? Gente, pra que eu tenho que saber o que é isso? Pra que eu tenho que saber qual sabor que milho tem roubado, gente? Aí, um outro cara, a gente tava falando de limpeza de casa. Virou e falou assim, a Maria não sabe o que é lavar uma casa. Gente... Falei assim, misericórdia, parece que eles fazem questão de falar que eu não sei de alguma coisa. Gente, eu não nasci ontem. Quantas vezes que eu já fui no Brasil, quantas vezes que eu já vi pessoas lavando casa, quantas vezes que eu já ajudei minha avó a lavar a varanda dela, lavar as coisas dela. Eu só falo, sei não. Mas que me dá uma raiva. E eu acho que vem de insegurança. Porque, volto no ponto que eu fiz no vídeo, que eu nunca me sinto o suficiente. Ou eu não sou americano o suficiente, ou eu não sou brasileiro o suficiente. Então, eu fico meio no meio. Eu não sou ninguém, sabe? Então, eu acho que vem de uma insegurança, mas que eu odeio. Maria Teixeira, cheguei no seu canal agora, desejo muito sucesso. Seu conteúdo é show, precisava tirar uma dúvida de formulários de IRS e de Postal Office. Você tem um e-mail para contato? Ai, que legal, sim. Vou mandar meu e-mail para você.
Não sei se eu vou conseguir realmente te ajudar, mas traduzir e explicar eu consigo. Seus pais fizeram certo, tem muitos que fazem a vontade da criança e deixam ela falar só o inglês. Mas o ideal é reforçar ambas as línguas. Com certeza, gente. A criança não tem que querer nada, não. Eu falo isso direto e reto aqui em casa. A gente manda os meninos fazer alguma coisa, aí meu esposo, o Patrick, fala assim: ah, mas a Marina não quer. Aí eu viro e falo assim: mas a Marina não tem que querer nada, não? A criança não tem que, ela não sabe o que é melhor pra ela. Ela não tem que querer nada, não. Você tem que se impor como adulto. Você sabe muito mais, óbvio. Então, é isso. Núbia Viana não ensinou o português para os filhos americanos e para acabar com os filhos veio embora pro Brasil, ainda pra roça. Gente, é muito engraçado porque essa Núbia, eu conheço ela. Não sei se ela vai ver esse vídeo. Oi, Núbia, tudo bem? Mas ela participou da mesma igreja que eu. E quando ela foi embora pro Brasil, eu acho que eu era muito novinha, eu não lembro direito assim de como é que foi, nem sabia que ela gravava vídeo pro YouTube, eu fiquei sabendo tem pouco tempo, na verdade. Mas eu te falo que ela não acabou com os filhos mudando pro Brasil ou pra roça. Ela acrescentou algo muito significante na vida dos filhos delas, que é o português. Se ela não exigia, se ela não ensinou o português antes, agora eles vão aprender na marra, né? Ou aprende. Então, igual no caso do meu marido, né? Ele veio e tinha que aprender. E chega a ser o mesmo caso com ela. Se ela não ensinou, agora eles vão ter que aprender. Você tem cara de baiana. Tenho. Nunca ouvi alguém falar isso de mim. Já ouvi falar que eu tenho cara de mexicana, de porto-riquenha, de hispana no modo geral, mas nunca de baiana. Mas obrigada, eu acho. Agora vi seu vídeo. Me despertou por uma vivência de mãe de 3 filhos que moram aí nos Estados Unidos. Todas casadas com americanos, legalizadas no país. Porém, vem a dificuldade da comunicação com alguns de meus netos, me deixando confusa e preocupada com o futuro de nossas famílias relacionadas a esse assunto. E isso é uma preocupação real. Eu vi um estudo, não sei aonde, pode ter sido muito bem no Instagram, mas que fala, tipo, se a geração de hoje não exige a língua materna, daqui 2 gerações a língua se perde por completo. Isso é muito assustador. E eu entendo completamente a sua preocupação. Eu queria ter uma solução, algo mais concreto, algo melhor para dizer para você nessa situação. A língua é o que conecta as gerações, né? Então, é muito triste ouvir uma história assim. Meus avós eram italianos e por ter tido 12 filhos no Brasil, não tiveram esse mesmo cuidado que seus pais tiveram com vocês, cuidando para que vocês aprendessem o português também. Resultado, nenhum dos 12 filhos aprenderam o italiano, mesmo vendo os pais falarem em italiano entre eles e com outros parentes italianos. Uma pena. Interessante, porque os pais então falavam italiano entre si mesmos, não falavam com os filhos, e eles falavam o que com os filhos então? Eles falavam português também? Interessante. Mas é uma pena mesmo. É muito raro mesmo um brasileiro saber todas as palavras do português. Vira e mexe eu tenho que procurar o significado de palavras novas pra mim. Eu também, direto e reto. Do inglês também. Aí alguém comentou, isso é normal em qualquer língua, amigo. Claro, né, amigo? Só um comentário. Gente, então eu acho que foi isso tudo. Eu acho que não tem mais. Ler esses comentários me mostrou que essa realidade não é só a minha, é de muita gente. E por isso, eu quero continuar essa conversa com vocês nos comentários. O que vocês acham? Qual comentário representa mais a sua experiência? Conta aqui embaixo nos comentários, porque essa troca é o que vale a pena neste canal. E se você ainda não for inscrito, eu te convido a se inscrever no canal, deixar um like e me dar também sugestões de vídeos aqui embaixo nos comentários também. Estou muito ansiosa para ler todos os comentários. É isso, obrigada e até o próximo vídeo.